Pedrinho, obrigado primeiramente por parar para falar aqui com a gente. Primeiro saber da expectativa para esse jogo em Uberlândia, em relação ao Vasco buscar a primeira vitória fora de casa e a confiança para a sequência tão difícil fora de casa agora, né? Só retorna a São Januário no dia 17. Como é que está essa expectativa? A expectativa é sempre de somar pontos, né? A gente sabe que existe um desgaste que a gente tem que sempre ressaltar e não é usar como desculpa. Mas é um tempo muito curto de um jogo para o outro e sem a possibilidade de algumas correções. E jogadores que vieram de outro país sentem um pouquinho mais a adaptação, a gente percebe isso em pequenos movimentos já no início do jogo, né? Jogadores importantes como o Nuno, a gente percebe um desgaste. Mas é muito importante, antes da parada para o Mundial de Clubes, que a gente tenha uma pontuação considerável para buscar o objetivo que a gente deseja na competição. Pedrinho, aproveitar na canja do meu amigo aqui, são 6 jogos fora de casa. O planejamento é o quê? É voltar para o Rio e ir direto para outros jogos seguidos, que isso aí o torcedor está com uma certa dúvida se vai ter essa volta ou não para o Rio de Janeiro. A logística agora ela é bem complicada na minha mente porque são muitos jogos. Se eu não me engano, a gente faz... agora a gente joga Cruzeiro, nós voltamos para o Rio de Janeiro, vamos para Ponta Grossa. E aí de Ponta Grossa a gente volta para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília vai direto para Venezuela. Da Venezuela a gente vai direto para Salvador, acho que e de Salvador vai direto para a Argentina. Então, direto vai ser Brasília, Venezuela, Salvador, Argentina. Um desgaste realmente considerável e no meio disso tem um jogo que a gente, por uma questão executiva e financeira, tivemos que vender, que é o do Palmeiras, mas a gente consegue fazer alguns retornos ainda antes dessa sequência de viagens diretas de um lugar para o outro. 18 mil quilômetros de viagem no total. E assim, Pedrinho, em relação a essa questão agora, faltando aí 2 meses para a janela, né, existe uma possibilidade do Vasco trabalhar em busca da contratação de um zagueiro. Muito se fala no nome do Fábio Balbuena, né, o que emperra seria o alto salário. O Vasco tem se planejado em relação para atacar o mercado no meio do ano? Então, assim, é bom a gente pontuar algumas coisas porque para a torcida, para algumas pessoas, sempre vai ter uma posição específica de necessidade. Fechou. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial, e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito, e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda
E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Pegando um gancho, a gente tem equipes por todo o Brasil, tirando as equipes com potencial financeiro melhor, que a gente sabe quais são, que fazem times que de repente não têm jogadores de tanto nome, mas de desempenho muito importante. Pegando até esse gancho, eu falei uma frase que eu acho que foi para o Joel, se eu não estiver enganado, que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte: o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei, ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota, porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verrete, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador e aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. E faço uma pergunta com muita humildade. O Fortaleza, ano passado, por exemplo, ele tinha individualmente um time melhor do que o nosso? Ou coletiva, ou esse ano? Não. Mas ele desempenha melhor? Desempenha. O Atlético Mineiro não tinha também ano passado um time melhor do que o nosso, mas não desempenhou de acordo com o que podia, terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em 8º, ou em 5º, ou em 6º. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Ô Pedrinho, a gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. A gente viu outras pessoas falando sobre isso aí. O que você tem a pronunciar sobre isso? O que você tem a falar o torcedor sobre isso, que fica uma dúvida, né? Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então obviamente os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças, mas obviamente eu tenho os melhores em todas as áreas, tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim, ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa: tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar, assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristece porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em um ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Só para a gente concluir, mais uma. Otimista pela renovação com o Coutinho, acredita que o clube inglês vai facilitar o caminho aí para o Vasco estender o contrato? Eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça, né? Assim, a gente sabe do potencial do Coutinho, a gente sabia que era uma questão de adaptação,
o esforço grande que ele fez para vir, o esforço grande que a gente fez para que a gente conseguisse essa contratação. A torcida é para que dê tudo certo. Não posso prometer porque tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo que ele permaneça é grande.